Olá, meus irmãos, graça, misericórdia e paz para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do nosso canal Revelaxio. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a besta que emerge do mar, que é mencionada em Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Mas antes da gente ir para o conteúdo de hoje, se você está caindo aqui de paraquedas, se esta é a sua primeira vez aqui dentro do canal Revelaxio, que é um canal que é ligado ao Ministério Arautos da Profecia, então, por favor, não deixe de se inscrever e ative aí o sininho das notificações para que você não perda nenhum conteúdo de valor que nós lançarmos aqui dentro do nosso canal. Deixado este recado para você, vamos agora, sem mais delongas, começar mais um estudo da Palavra de Deus. E como vocês agora estão vendo, acabei de abrir aqui o slide na tela. O tema de hoje é o chifre pequeno, a besta que subiu do mar, o chifre pequeno. Este chifre pequeno, meus irmãos, representa o mesmo poder, esta mesma besta que emergiu do mar, ao qual o próprio apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir ali do verso 7, 8, ele chama como sendo o homem do pecado, aquele poder que se levanta contra Deus, se colocando no lugar de Deus, querendo parecer o próprio Deus. É sobre este poder que nós iremos estudar hoje especificamente. O próprio chifre pequeno, o próprio anticristo da profecia. E aqui, meus irmãos, em Daniel capítulo 7, verso 25, a palavra do Senhor já nos diz assim: cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso está escrito em Daniel, capítulo 7, verso 25. Perceba que este chifre pequeno, ele deveria atuar na história por um período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o que significa isso na profecia? O que representa ter este poder que deveria durar na história um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? O que significa isso dentro da profecia bíblica? É isto que nós iremos ver a partir de agora. Aqui, meus irmãos, perceba, em tempo profético, um dia equivale a um ano. E isso de acordo com Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7 e Levítico capítulo 25, verso 8. Um dia da profecia equivale a um ano literal, sendo que, na verdade, este ano dentro da profecia não é igual a 365 dias, como nós temos aqui dentro do nosso calendário solar, o ano solar. Por quê? Porque os meses bíblicos, eles se contam apenas com 30 dias exatos, nem mais e nem menos. Os meses bíblicos são 30 dias. Então, 12 vezes 30 seria igual a 360 dias. Então, isso significa que um tempo é igual a um ano, e um ano é igual a 360 dias. 2 tempos seria igual a 2 anos, que é igual a 720 dias dentro dos meses bíblicos. E meio tempo seria o equivalente a meio ano, que seria igual, na verdade, a 180 dias. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é igual a 3 anos e meios, que na soma de dias totais, nós temos aí um período de 1260 dias. Vamos continuar. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, verso 6, e o verso 14 diz: a mulher, que é a igreja, um símbolo da igreja, diz que ela seria sustentada no deserto e ela seria sustentada por um período de 1260 dias. No versículo 14, fala que estes 1260 seriam propriamente dito ali o mesmo período de Daniel 7,25. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso conforme o verso 14. Mas quando a gente vai para Apocalipse 13, verso 5, falando deste mesmo poder, que é a besta que emerge do mar, a Bíblia diz: foram dadas à besta poder e autoridade para agir 42 meses.
Então, este poder, ele ainda deveria atuar na história por 42 meses. E é interessante que 42 meses vezes 30 dias, porque lembre-se que um mês dentro de um calendário bíblico tem 30 dias. 42 vezes 30 é igual a 1.260 dias. Mas aqui nós precisamos entender que estes 1.260 dias, nós não entendemos aqui como sendo um dia representando um ano. Na verdade, estes 1.260 dias aqui da profecia, dentro de Apocalipse 13:5, nós entendemos que aqui está falando de dias literais, pois está referente aos últimos dias. E nós sabemos, de acordo com Mateus, capítulo 24, eu acho que o verso ali 22, se eu não estou enganado, o verso 21 e 22, fala que os eventos finais serão eventos rápidos. Os dias seriam abreviados nos últimos dias. Então, como os dias são abreviados, meus irmãos, nós entendemos que esta supremacia, agora no tempo do fim, não poderia representar um período aqui de um dia representando um ano, um período de 1.260 anos de poder, deste poder que é a besta que emerge do mar, ou o próprio chifre pequeno, ou o próprio homem do pecado, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, este período nós entendemos como sendo aqui um período literal. A expressão 42 meses, dentro do Apocalipse, ela se refere à segunda supremacia deste poder. E aqui diz mais, veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. O verso 5. E os que habitam na terra se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Interessante que no vídeo passado nós falamos também dos 3 tempos de atuação da besta que emerge do abismo. E nós aprendemos que a besta era, no sentido ali do dragão, a partir do momento em que ele era o representante da família humana. Durante 4.000 anos, Satanás ele foi o representante da família humana. E já não é. Por que já não é? Porque Cristo ele recuperou, meus irmãos, ele recuperou ali a chave de autoridade. Ele recuperou a posse do reino, ao qual Satanás ele tinha usurpado ali na criação, lá no Jardim do Éden, a partir do momento que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, ali dentro do primeiro dia da semana, nascendo assim a marca de autoridade de Satanás, que é, na verdade, a própria abominação desoladora. O domingo como sendo adoração ao próprio Deus Sol. E este Deus Sol como sendo um símbolo do próprio Lúcifer, um símbolo do próprio diabo, meus irmãos. E quando fala, e a besta está para emergir do abismo, nós entendemos que a partir do momento em que Satanás ele vai receber a chave do poço do abismo, no toque, ou a partir do toque da 5ª trombeta. E quando a Bíblia diz que caminha para a destruição, é uma referência clara, sim, depois dos 1000 anos, que ele vai subir do abismo, né? Que na verdade ele subir do abismo a partir do toque da 5ª trombeta, depois dos 1000 anos ele vai caminhar para a destruição, porque já é os momentos finais. E durante os 1000 anos, Satanás ele estará totalmente preso a este mundo. Nós aprendemos que neste exato momento também, Satanás, ele não tem mais acesso ao terceiro céu, mas ele ainda tem acesso para tentar, meus irmãos, os outros mundos, outros planetas. Ele ainda pode acessar estes outros planetas, os mundos não caídos, para tentar os filhos de Deus, ou os outros filhos de Deus, que não caíram na transgressão, como os nossos primeiros pais. Mas a partir dos 1000 anos, ele não terá mais acesso a estes mundos. E esta citação você pode encontrar no livro Primeiros Escritos, página 290. Dependendo da página, pode ser até mesmo a página 295. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a besta que emerge do mar e os seus 3 tempos de atuação. Porque assim como o dragão tem 3 tempos de atuação, passado, presente e futuro,
nós também temos esta mesma aplicação para a besta que emerge do mar. Por isso que a profecia diz: e os que habitam na terra se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse capítulo 17, verso 8. Veja, meus irmãos, a besta que era. Isto se aplica claramente, meus irmãos, ao período, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, aos 1260 dias proféticos, que dentro da profecia, é claro, são 1260 anos. E isto corresponde na história a um período que começa a partir da data do ano de 538, a partir do momento que foi destruída a terceira e última tribo ariana, que é a tribo dos ostrogodos, e ali começa a contagem da supremacia papal, que deveria durar 1260 anos. Ora, se nós estamos no ano 538 depois de Cristo e nós somarmos 1260 anos, nós chegaremos exatamente ao ano de 1798. E aqui, meus irmãos, Roy Anderson escreve o seguinte, ele afirma: durante esses séculos, ele quem? O papado praticamente controlou a cena política na Europa, coroando reis e excomungando hereges, até mesmo reais, pessoas de alto escalão. Mas recebeu uma ferida mortal nas guerras napoleônicas e o próprio Papa foi levado prisioneiro. E isto ocorreu em 9 de agosto de 1798. Olha a expressão que diz, e já não é. Esta parte está falando do presente da besta, E já não é. É uma referência ao tempo em que o papado recebeu a ferida mortal no ano de 1798 para frente. E a profecia nos diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Apocalipse 13:3. Aqui diz assim, meus irmãos: em 1798, Berthier desferiu-lhe um golpe de morte ao aprisionar o Papa Pio VI. O papado continuou depois de 1798, mas com poder diminuído. Em 1870, os estados papais foram absorvidos pelo Reino Unido da Itália. O poder temporal do papado chegou ao seu fim. Continuando. Mas que virá. Agora vamos entrar na parte do futuro. Já falamos da besta que era, a parte do passado, não é mais que virá. A parte aqui do futuro diz: em 1929, ocorreu um evento significativo quando o Tratado de Latrão restaurou o poder temporal do Papa, o qual recebeu o domínio da cidade do Vaticano. No dia 11 de fevereiro de 1929, a ferida mortal começou a ser curada. O jornal São Francisco Chronicle, de 12 de fevereiro de 1929, noticiou o evento em manchete. Mussolini e Gaspari, que eram representantes ali do Papa, assinam histórico pacto romano, curando ferida de muitos anos. Isto foi escrito aí, está escrito até no comentário bíblico, no volume 9, página 706. Para a extinção dos estados papais, em 1870, a Itália ela pagou para Santa Sé 750 milhões de libras em dinheiro e 1 bilhão de liras em títulos do governo. O profeta João fala de uma supremacia papal no tempo do fim. É claro que a profecia fala da segunda supremacia. Se teve a primeira supremacia, a profecia também fala da segunda supremacia papal. Dentro do Apocalipse, sempre quando o Apocalipse quer falar da primeira supremacia, ele usa a expressão 1260 dias. Mas quando ele vai falar da segunda supremacia papal, que é um tempo abreviado, a expressão que o anjo utiliza ali para mostrar diante do João a diferença entre esses dois períodos, entre estas duas épocas,
A expressão que se utiliza ali para a segunda supremacia de tempo, agora nos últimos dias, não é 1260 dias. A expressão é 42 meses. E isso é interessante, porque quando nós olhamos para o número do 1260 e o número 42, quem é maior? É 1260 ou 42? 1260 é maior do que 42. Então, em outras palavras, o anjo já está querendo nos mostrar, o próprio anjo Gabriel está querendo nos mostrar que este segundo período de atuação do papado seria um período de atuação bem pequeno, meus irmãos. 1260 dias literais, 42 meses literais agora nos últimos dias, 3 anos e meio literais. E veja, olha o que diz Apocalipse capítulo 13, versos 3 a 8. E a sua chaga mortal foi curada, e deu-se-lhe poder para continuar. Olha esta palavrinha mágica. E deu-se-lhe poder para continuar. Esta palavra ela aparece apenas na tradução da Revista e Corrigida, de João Ferreira de Almeida. Outras versões não aparece esta palavra continuar, mas aqui ela foi muito bem colocada. Por que ela foi muito bem colocada? Porque aqui não se trata da supremacia papal da Idade Média. Aqui já se trata da segunda supremacia que acontece depois que a ferida mortal já foi curada, meus irmãos. Por isso que o versículo diz, e a sua chaga, a sua ferida mortal foi curada. Perceba? Foi curada, meus irmãos. E deu-se-lhe poder para continuar por mais quanto tempo? Por mais 42 meses. Então veja claramente que os 42 meses de atuação deste poder, agora nos últimos dias, está depois do momento em que a ferida que foi causada nele em 1798, agora já está curada definitivamente. Então nós não podemos esquecer deste detalhe da profecia. Os 42 meses de Apocalipse 13:5 se encontram depois do versículo 3, que fala que a ferida da besta já está definitivamente curada, nos mostrando que haverá sim uma segunda supremacia papal de 42 meses literais, porque os dias seriam abreviados, conforme Mateus capítulo 24, agora no tempo do fim. E veja mais, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Entendemos que essa supremacia papal, no tempo do fim, vai selar a cura total da ferida e ocorrerá quando o decreto dominical se tornar universal. A partir do momento que foi implementada a abominação desoladora, a partir do momento que se tirar ou abolir o contínuo e no lugar do contínuo se colocar a abominação desoladora, haverá este período aqui que é mencionado na profecia de 1260 dias. Meus irmãos, o contexto do capítulo 13 do Apocalipse é o tempo do fim e está falando exatamente do tempo em que esta ferida deveria ser curada a partir ali do ano de 1798. Então, só então depois, toda a terra se admirou vendo este poder, se maravilhou vendo a besta, o próprio Vaticano, a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Apocalipse 13 nos projeta ainda a nossa mente para onde? Não para o passado, nem para o presente, sempre transportando a nossa mente para o futuro. E aqui diz, meus irmãos, todos devem ler cuidadosamente o capítulo 13 do Apocalipse, pois ele diz a respeito a cada agente humano, grande ou pequeno, Deus tem dado ao mundo o sábado do sétimo dia como memorial da criação. Este poder perseguidor obrigará a adoração da besta mediante a obrigatoriedade da observância do sábado que ele instituiu. Então veja claramente, a serva do Senhor está falando aqui sobre o momento, meus irmãos, em que este poder
ele vai fazer agora uma substituição. E ela diz que todos nós deveríamos estar muito atentos às verdades contidas neste capítulo. A partir do momento em que este poder vai começar o quê, meus irmãos? A substituir a verdade pela mentira. Ela diz que este poder perseguidor obrigará a adoração da besta mediante a obrigatoriedade da observância do sábado que ele instituiu. Que, na verdade, meus irmãos, a gente sabe que vai ser introduzido aqui um sábado espúrio, um falso sábado. O primeiro dia da semana será colocado como um sinal de adoração, um sinal de autoridade, no lugar do verdadeiro sinal de autoridade do Criador, que é o selo do Deus vivo, o santo sábado de Deus. E aqui diz mais, meus queridos, o contexto do capítulo 13 indica que existe também uma aplicação futura para os 42 meses de supremacia papal. E isto nós já comentamos. E aqui diz assim, meus queridos, se essa profecia de 42 meses de Apocalipse 13:5 tem uma aplicação futura, como nós já vimos, e eu creio que tem, né? O próprio pastor Samuel coloca esta expressão, que ele mesmo crê que tem, e disto nós não temos dúvidas, porque isso é completamente bíblico. Olha o que diz, devemos então entender os 42 meses como sendo literais. De onde surgiu esse período de tempo de 3 anos e meio? E agora vamos ver aqui a explicação do pastor Samuel. Elias, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Tiago, capítulo 5, verso 17. A origem dos 3 anos e meios literais é bíblica e lança luz sobre todas as outras profecias relacionadas ao mesmo período de tempo. Os 3 tempos e meio de Daniel 7:25. Isto é o que vale ali também 1260 dias. Apocalipse, capítulo 11, verso 3, verso 12, 12 e 6. Temos também 42 meses, mencionado em Apocalipse 11, 2 e Apocalipse 13, 5. E aqui diz, não haveria chuva por 3 anos e meio, porque a ímpia Jezabel estava reinando sobre o povo de Deus. Vamos continuando. E fez Acabe o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tomou por mulher a Jezabel. Jezabel aqui como um símbolo do papado. Acabe é um símbolo do próprio Estado, meus irmãos. É um símbolo da própria igreja também que se corrompeu. A própria igreja de Deus fazendo acordos políticos com o poder da prostituta Jezabel. E aqui diz, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. 2 Reis, capítulo 16, versos 30 e o verso 31. Agora, a pergunta que nós fazemos é a seguinte, quem era esta Jezabel? Como filha de um rei pagão e adoradora de Baal, Nimrod, o deus Sol. Ela proveu a motivação para a apostasia do povo de Deus, meus irmãos. Isto você pode encontrar conforme aí 2 Reis, capítulo 16, versos 31 a 33, capítulo 18, verso 19, e também capítulo 21, versos 25 a 26. Isto de 2 Reis. E aqui fala que perseguiu os profetas de Deus e pessoas fiéis. Esta profetisa, ou falsa profetisa de Isabel, esta prostituta, meus irmãos, ela perseguiu os filhos de Deus. Jezabel era prostituta e feiticeira. Ela era uma prostituta e feiticeira. E aqui diz, Jezabel era uma prostituta, conforme 2 Reis, capítulo 9, verso 22. Jezabel do Apocalipse também é uma prostituta, conforme Apocalipse, capítulo 2, o verso 20 a 22. A profecia bíblica cunhou o papado com o nome de quê? Primeiro, cunhou o papado com o nome de Jezabel. Segundo, com o período de tempo do seu reino, que foi 3 anos e 6 meses. E terceiro, com a adoração a Baal,
que é um símbolo ali do próprio Deus Sol. Foi Deus quem amarrou firmemente essas três coisas ao próprio papado. O nome aí, Jezabel, né? Um símbolo a prostituta dos últimos dias, a grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, e o período de atuação deste poder nos últimos dias, que seria 3 anos e meio literal, e tudo isto vinculado à adoração ao Deus Sol, uma adoração ao próprio dragão. Por isso que a profecia diz, e adoraram o dragão, que deu o seu poder, a sua autoridade e seu trono para a besta. O papado medieval e o papado dos últimos dias estão fortemente unidos, fortemente vinculados à antiga Jezabel. A origem dos 1260 dias diz respeito à adoração do Deus Sol. Lembrando, Baal, que é igual ao Deus Sol aqui, liga-se ao próprio primeiro dia da semana, que era o dia que era utilizado para adoração a este Deus, adoração ao Sol no primeiro dia da semana. Deus Criador liga-se ao sábado, o memorial da criação de Deus, o selo do Deus vivo. E terceiro, faz parte da grande controvérsia, deste grande conflito entre o bem e o mal, do futuro entre os guardadores do sábado espúrio, que é o domingo, né, o sábado falso, que será imposto por quê? Será imposto como uma lei, como um decreto, e os observadores do sábado bíblico, que é o 7º dia, o memorial da criação. Então nós temos este grande conflito. É por isso que em Daniel, capítulo 8, os versos de número 12, o versículo 13, principalmente o verso 13 diz: até quando durará esta visão do contínuo, do perpétuo e da transgressão assoladora? Visão na qual entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Até quando vai durar este grande conflito? Até quando durará este grande conflito entre o contínuo e a transgressão assoladora? O contínuo como sendo ali o selo do Deus vivo, e a transgressão assoladora como sendo o selo da besta, a marca da besta. Até quando vai ter este grande conflito, esta grande controvérsia? E a resposta do céu, versículo 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui diz, meus queridos, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela se diz profetiza, meus irmãos. Ensina e engana os meus servos para que venham a se prostituir e comam ainda das coisas sacrificadas aos ídolos. E dei-lhe tempo, olha aí, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Mas ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. E aqui fala sobre os que adulteram com ela, virá o que, meus irmãos? Virá uma grande tribulação. Esta profecia, meus amados, de Jezabel, é uma aplicação direta à própria supremacia, a primeira supremacia papal que durou na época dos 1260 anos da Idade Média, de 538 até o ano de 1798. Mas se aplica também à supremacia papal dos últimos dias. Nós temos esta aplicação agora para a época do tempo do fim. E aqui diz, que organização possuía as características de Jezabel durante a época da Idade Média? O papado medieval praticou a idolatria, a veneração do Papa de imagens e relíquias do domingo em lugar do verdadeiro sábado. Tira o contínuo e no lugar do contínuo coloca a abominação desoladora. Tira-se o sábado e no lugar do sábado coloca-se adoração ao sol no primeiro dia da semana. E aqui fala de sacerdotes terrestres como mediadores em lugar de Cristo e dos elementos na missa. Tudo isso constituía uma idolatria. A imoralidade espiritual provinha da aceitação de ensinos e práticas procedentes de religiões pagãs. E estas religiões pagãs
estava muito bem envolvida e com o poder do Estado, meus irmãos. Aqui diz, o povo de Deus foi vítima da santa, entre aspas, Inquisição. Os valtenses, o Wycliffe e os Lollardos, Hus e seus seguidores, e os protestantes no século XVI foram vítimas da perseguição deste poder, da perseguição do papado. Essa foi a ação de Jezabel na era medieval, mas nós entendemos que não existe nada de novo debaixo do sol. A história, ela se repete, meus irmãos, e ela vai se repetir agora nos últimos dias. No contexto da Idade Média, Deus usou o princípio dia-ano, um dia representando o ano, para indicar o tempo de duração da supremacia de Jezabel papal. Os acontecimentos dos últimos dias, porém, serão rápidos e de curta duração. Ellen White diz que este último e terrível conflito será muito curto, meus irmãos. Ela diz assim, no livro Mensagens Escolhidas, no volume 3, página 419, a serva do Senhor nos diz, estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. As profecias estão se cumprindo. O último grande conflito será breve, mas terrível. Quanto tempo durará isso? E ela diz assim, meus irmãos, só pouco tempo. Só pouco tempo. E aqui diz assim, meus irmãos, Jesus também disse, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Então veja, meus queridos, claramente que nos últimos dias, os últimos dias seriam dias abreviados. Os eventos finais referente ao tempo em que nós vivemos, serão eventos rápidos, meus irmãos, muito rápidos. Considerando, meus irmãos, que a primeira perseguição deste poder do papado, que durou do ano 538 até 1798, foi de 3 anos e meio proféticos, um dia representando um ano literal, é coerente entender que a última perseguição papal, a última supremacia, que excede a primeira em sofrimento e angústia, será abreviada, será encurtada de tempo profético para um tempo literal. A primeira vez que Deus usou o período de 3 anos e meio foi de forma literal. A segunda vez foi de tempo profético, um dia representando um ano, e a terceira e última vez, dentro do contexto que nós já analisamos em Apocalipse 11:2, Apocalipse 13:5, sugere que será um tempo literal. E disto nós não podemos ter dúvida. A segunda supremacia papal é real e ela será 1260 dias literais. Por que o anticristo reinaria por 3 anos e meio literais? Veja, meus irmãos, na profecia de Daniel 7:25, Deus ele introduziu o princípio do dia-ano. Este texto tradicionalmente tem sido aplicado ao poder que magoaria os santos do Altíssimo por 1260 anos literais. Nesse longo processo de apostasia medieval, Deus mostrou como a igreja pura e fiel se transformou na prostituta que aparece agora para João lá no capítulo 17. Aquela grande meretriz sentada sobre muitas águas. Em Apocalipse, capítulo 2, os versos 20 a 22, Deus falou claramente de Jezabel como símbolo do próprio papado. E identifica Jezabel com o papado no período ainda de Tiatira, que é o mesmo período que aqui o pastor Samuel colocou como sendo a partir do ano 538 até o ano de 1517, com o clímax ali da Reforma Protestante. O ano de 1517 foi o ano em que Martinho Lutero ele pregou as 95 teses na porta da Catedral da Igreja de Wittenberg, na Alemanha.
E aqui diz: disse Deus, toleras Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. E isso aqui é interessante, meus irmãos, porque Deus dá tempo para cada um de nós se arrependermos. Isto mostra que Deus, ele deu até tempo mesmo para o próprio anjo caído, o primeiro anjo caído, que foi Lúcifer, para que ele também se arrependesse. Mas veja, todavia, eles não se arrependeram. E veja mais, meus irmãos, sobre os que adulteram com ela virá o quê? Grande tribulação. Em outras palavras, todos que se juntarem a este poder serão destruídos no momento da grande tribulação que brevemente virá. Outra forte razão para considerarmos os 42 meses de Apocalipse 13:5 como sendo literais é a explicação que Ellen White deu de Apocalipse 13:6, onde diz que não haveria mais tempo. Ela explica que depois de 1844 não haveria mais profecia de tempo profético, usando o princípio dia-ano. Então aqui, de acordo com o pastor Samuel, a serva do Senhor estaria aqui dizendo que depois de 1844 nós não deveríamos usar mais na profecia o princípio de dia-ano, transformando um dia em um ano literal. Aqui nós temos a citação, meus irmãos. Esse tempo, que é mencionado em Apocalipse 10:6, ela explica e ela diz: esse tempo que o anjo anuncia, o anjo aqui é Cristo, com um solene juramento, não é o fim da história deste mundo, nem do tempo da graça, mas do tempo profético que deve proceder ou preceder o advento de nosso Senhor. Isto é, as pessoas... Agora ela vai explicar o que significa lá, meus irmãos, este tempo, que deveria acabar ali, de acordo com o verso 6, em Apocalipse 10. Ela vai dizer assim: isto é, as pessoas não terão outra mensagem sobre o quê? Sobre o tempo definido. Tempo definido. Não haveria outra mensagem sobre tempo definido. Decora esta expressão, tempo definido. Depois desse período de tempo, que se estende de 1842 até o ano de 1844, não pode haver um delineamento definido do tempo profético. Perceba o que ela está dizendo. Não pode haver um delineamento definido do tempo profético. O cômputo mais longo se estende até o outono de 1844. O que acabou em 1844 não foi a profecia de tempo, e sim o tempo profético que faz o uso do princípio dia-ano. Qualquer profecia de tempo, depois do ano de 1844, deverá ser entendida como um tempo literal. E agora ele vai dar o exemplo. Por exemplo, os 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20, é um tempo literal ou profético? Aí ele vai dizer literal, obviamente. Por quê, meus irmãos? Porque se encontraria depois do ano de 1844. É uma profecia de tempo ainda para o futuro. E aqui diz, ele também coloca aqui: além dos 1000 anos, existem outras profecias de tempo para os últimos dias? E ele coloca: existem sim. Daniel capítulo 12, verso 7, apresenta os 3 anos e meio no contexto do fim. O capítulo 12 de Daniel é escatológico, é o clímax dos últimos acontecimentos. Daniel capítulo 12, verso 9 a 11, fala dos 1290 dias no contexto do fim. Daniel 12:12 fala dos 1335 dias no contexto do fim. Então, logo nós entendemos estes períodos não como sendo períodos de dias proféticos. Em que sentido? Um dia valendo um ano literal. Mas sim nós entendemos estas profecias de tempo como sendo realmente um tempo literal que ainda deverá se cumprir ainda em nossos dias. E aqui diz, Daniel capítulo 12, verso 9 a 11. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, até ali o início do ano de 1798 em diante, para frente. E aqui fala:
muitos serão purificados, embranquecidos e provados. E aqui ele diz, esta é uma referência ao tempo de angústia, qual nunca houve mencionado no verso 1. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo for tirado, o que é o contínuo, meus irmãos? O contínuo é uma referência à palavra de Deus, é uma referência à lei de Deus. E agora, mais precisamente nos últimos dias, é uma referência ao selo do Deus vivo, o quarto mandamento da lei de Deus. Desde o tempo em que este mandamento for tirado ou for abolido e no seu lugar for posta a abominação desoladora, que é a própria marca da besta, o falso sábado, sendo colocado no lugar do verdadeiro. Isto representa, é claro, a imposição de uma lei dominical. Haverá quanto tempo aí? Haverá 1290 dias. É claro, meus irmãos, que quando a gente fala aqui o contínuo, eu acredito piamente que o contínuo representa o selo do Deus vivo aqui, meus irmãos. Mas dentro do próprio ministério Arautos da Profecia, tem irmãos que pensam de uma forma, tem outros que pensam de outra forma. A gente não bate o martelo com respeito a este assunto. Mas eu creio piamente, o irmão Ramon, que este contínuo que está sendo tirado e no seu lugar é colocado aqui a abominação desoladora, eu entendo piamente como sendo a marca de Deus, que é tirada e no seu lugar é colocado a marca da besta. Então, desta forma, você tem dois poderes opostos. Nós temos aqui aquilo que é verdadeiro e nós temos a contrafação daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a verdade. E, meus amados, vamos voltar aqui um pouquinho sobre essa questão lá da interpretação do pastor Samuel com referência aqui à citação de Ellen White. Vamos voltar aqui na citação, onde ela diz o seguinte, meus irmãos. Ela diz, né, esse tempo que o anjo anuncia com um solene juramento não é o fim da história deste mundo, nem do tempo da graça, mas do tempo profético que deve preceder o advento de nosso Senhor. Isto é, as pessoas não terão outra mensagem sobre o quê? Sobre tempo definido. Olha essa expressão, meus irmãos, tempo definido. Depois desse período de tempo que se estende de 1842 até 1844, não pode haver um delineamento definido do tempo profético. Olha essa expressão, delineamento do tempo definido, ou definido do tempo profético. O cômputo mais longo se estende até o outono de 1844. Então, o pastor Samuel entende esta citação, que a partir, depois de 1844, nós não poderíamos mais aplicar ali o princípio dia-ano dentro da profecia. Mas, meus irmãos, existe uma outra forma de se entender esta citação. E é tão bíblica o quanto a que o pastor Samuel Ramos nos apresenta. E eu creio de uma outra forma, e eu quero passar este ponto aqui para você. Na verdade, Ellen White não estaria aqui falando do princípio de dia-ano, que deveria ali cessar depois do ano de 1844. Mas o que ela está falando, meus irmãos, é que não haveria mais profecias de tempo definido marcando datas para a volta de Jesus. Porque este é o contexto ali de Apocalipse, capítulo 10, o verso 6 e o versículo 7. Principalmente todo o contexto de Apocalipse, capítulo 10, ali principalmente dos versos 8 a 10, onde ali nós temos o desapontamento milerita, onde tivemos ali pessoas aguardando a breve volta de Jesus. Pessoas que estavam ali aguardando, que sabiam até o ano da volta de Jesus. Mas infelizmente Jesus não voltou. Então a serva do Senhor, ela está falando que não haveria mais profecias de tempo definido, marcando datas, anos, para a volta de Cristo. E agora eu vou provar isso para você, meus irmãos. Perceba que a expressão que ela utilizou aqui foi a expressão tempo definido. Ela diz, isto é, as pessoas não terão outra mensagem sobre o quê? Sobre
tempo definido. Decore esta expressão, meus irmãos. Tempo definido. Veja agora, meus queridos, que eu já destaquei a palavra aqui, que é o segredo para a gente entender o que realmente Ellen White estava querendo dizer com esta citação. Para a gente entender esta citação, nós temos que pegar outras citações de Ellen White que fala desta mesma expressão, que utiliza-se esta mesma expressão, tempo definido. Porque aqui está a chave para a gente entender o que realmente ela estava querendo dizer aqui dentro desta citação, meus irmãos. Então veja essa expressão tempo definido, que eu já agora deixei ela bem destacada aqui de amarelo. Vamos entender aqui, meus amados. Aqui diz assim, ó, esta outra citação vai ficar mais clara para você agora, para lançar luz sobre aquela. A pregação do tempo definido, olha aí, preste atenção. A pregação do tempo definido despertou grande oposição de todas as classes, desde o ministro no púlpito até o pecador mais descuidado e empedernido. Ninguém sabe o dia nem a hora. Veja essa expressão também, ó. Ninguém sabe o dia nem a hora. Vê na expressão, ó, tempo definido. Tempo definido o quê? Marcando uma data para a volta de Cristo. E ela diz mais: ouvia-se falar desde o ministro hipócrita até o ousado escarnecedor. Tampouco desejavam ser instruídos ou corrigidos por aqueles que estavam indicando o ano em que acreditavam expirarem os períodos proféticos e os sinais que mostravam estar Cristo perto, às portas mesmo. Muitos pastores do rebanho que professavam amar a Jesus diziam que não faziam oposição à pregação do quê, meus irmãos? Da vinda de Cristo. Olha o contexto. Da vinda de Cristo. Mas faziam objeções quanto ao tempo definido. Faziam objeções quanto o quê, meus irmãos? Ao tempo definido. Ou seja, marcar uma data para a volta de Jesus. Isto é o que significa a expressão tempo definido mencionada naquela citação anterior, meus amados. Vamos aqui, mais outra citação para ficar mais claro para você. Aqui ela diz: vi o desapontamento dos que confiavam, ou melhor, dos que confiavam quando Jesus não voltou no tempo em que esperavam. Porque eles esperavam a volta de Cristo entre os anos ali, como ela menciona, 1842 a 1844. E aqui é dito: havia sido o propósito de Deus ocultar o futuro e levar o seu povo a um ponto de decisão, sem a pregação de um tempo que, meus irmãos? Tempo definido para a vinda de quê? De Cristo, meus irmãos. Então aqui a expressão ela apareceu na sua forma completa. Tempo definido para a vinda de Cristo. A obra que Deus designara não teria sido executada. Satanás estava levando muitos a olharem para além do futuro, aos grandes acontecimentos relacionados com o juízo e o fim da graça. Era necessário que o povo fosse levado a buscar fervorosa preparação para o presente. Então, meus irmãos, aqui já é praticamente um checkmate. A expressão tempo definido é tempo definido para a vinda de Cristo. Ou o quê? Uma profecia, onde as pessoas aplicam esta profecia de tempo para marcar uma data ou um ano para a volta de Jesus. Então, meus irmãos, o texto ficaria da seguinte forma se a gente for ler agora com todas as citações juntinhas. E aí fica fácil entender o que ela estava querendo dizer. Aqui diz: esse tempo que o anjo anuncia com solene juramento não é o fim da história deste mundo, nem tão pouco aí, né, nem do tempo da graça, mas do tempo profético que deve preceder o advento de nosso Senhor. Isto é, meus irmãos, isto é o quê? As pessoas não terão outra mensagem sobre o quê, meus irmãos? Sobre o princípio de ano lá? Não, não é isso que ela está falando. As pessoas não terão outra mensagem sobre tempo definido para a vinda de Cristo. É isto que ela estava dizendo, tempo definido marcando uma data para a volta de Jesus.
Ela não estava aqui dizendo que depois de 1844 a gente não poderia mais usar o princípio de ano. Isto não é verdade, meus irmãos. Não era isso que ela estava dizendo. O que ela estava dizendo é que nem eu e nem você, depois do ano aqui, principalmente 1844, nós não deveríamos mais marcar nenhuma data para a volta de Cristo. O que ela está dizendo é que as profecias de tempo, por exemplo, dos 1290, 1335 dias, nós jamais poderíamos usar aqueles tempos ali para marcar alguma data para a volta de Cristo, porque senão nós se tornaríamos um falso profeta. Por isso que ela diz, depois desse período de tempo que se estende de 1842 a 1844, não pode haver um delineamento definido do tempo profético. O cômputo mais longo se estende até o outono de 1844. Em outras palavras, o que ela estava nos dizendo é que a única profecia que estava ali marcando alguma data para a volta de Cristo, a última seria a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que se estenderia até o ano de 1844. É isto que realmente ela estava nos mostrando aqui com esta citação, meus queridos. Mas vamos continuar. Vamos aqui agora para o slide 29 que diz, Daniel capítulo 12, verso 12. Fala dos 1.335 dias no contexto do fim. Bem-aventurado ou feliz, o que espera e chega até 1.335 dias. E nós sabemos, claro, que esses dias são literais, porque se encontra agora na época dos últimos dias. E os eventos finais serão eventos rápidos. Neste tempo será revelado o segredo de Deus, conforme Apocalipse capítulo 10, o verso 7, onde Deus vai revelar o dia e a hora da vinda de Cristo Jesus. Aqui diz, meus irmãos, Apocalipse capítulo 9, verso 4 e 5, fala de 5 meses em que os habitantes da terra serão atormentados, mas não mortos, mas que nesse tempo não serão atingidos aqueles que possuem o que na sua fronte? O selo do Deus vivo, o sinal de Deus. Essa é uma profecia de tempo que vai se cumprir depois do selamento do povo de Deus. Isto depois do selamento, meus irmãos. Isso vai se cumprir depois que a porta da graça já estiver fechada. Veja mais, meus irmãos. Apocalipse 9, verso 15 diz, fala de uma guerra onde morrerá a terça parte dos habitantes da terra, cerca de 2 bilhões de pessoas que não possuem o selo do Deus vivo. Essa profecia ainda não se cumpriu. Os que vão morrer são identificados como os adoradores de demônios, dos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, conforme o verso 20 do capítulo 9. Todos esses textos mencionados, quando aplicados para o tempo do fim, deveriam ser entendidos como o quê? Como um tempo literal, porque já está dentro da época dos últimos dias. Este homem, meus irmãos, em inglês, que eu não sei pronunciar esse nome, ele diz que se refere aos 1290, 1335 dias, como profecias de tempo literal no tempo do fim. Aqui diz, se este epílogo enfoca o tempo do fim, como evidentemente o faz, aí ele bota aqui os versos, parece-nos apropriado considerar os 1290 e 1335 dias como tempos literais. Tudo se passa como se na crise final, todo o drama dos séculos e recapitulado numa escala abreviada. Os dias são abreviados, conforme nós já vimos em Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Pode-se então imaginar um tempo de angústia qual nunca houve, durante 1290 dias literais, ou seja, pouco mais de 3 anos e meio, seguido por um tempo de angústia ainda pior durante 45 dias literais. Apocalipse 17:8, né? Então, a besta que era define a primeira supremacia de Jezabel, papal de 3 anos e meio proféticos. Apocalipse 17:8 falando, e já não é, se aplica ao período da ferida mortal, desde ali de 1798 até 1929, precisamente também se estendendo até a data do dia 11 de fevereiro de 2013. E ainda mais que virá.
É uma expressão que é coerente em entender que aponta para a última supremacia papal, a última supremacia de Isabel, que por questão de coerência e respeito ao texto bíblico, a duração desta supremacia papal deve ser de 3 anos e meio ou 42 meses literais. A supremacia perdida foi de 3 anos e meio proféticos, e a recuperação dessa supremacia perdida implica que seja também de 3 anos e meio, porém literais. Assim como o papado foi derrubado no fim dos 1260 anos, ali no ano de 1798, também a grande prostituta, ela receberá um golpe mortal e será destruída, meus irmãos, ali no final da sua supremacia papal de 42 meses literais. E aqui ainda diz assim, meus queridos, por que o anticristo reinaria por 3 anos e meio literais? O que fez o anticristo? Porventura não recebeu esse título justamente porque reivindica para si os atributos de Cristo? Não pretende ser ele como Cristo? Cristo perdoou pecados, aceitou a adoração, proclamou-se Deus na terra, mostrou ter autoridade sobre a vida e a morte de cada ser humano e teve um ministério terrestre exatamente de 3 anos e meio literais. O anticristo papal pretende possuir os mesmos direitos de Cristo para perdoar pecados, ser adorado, agir como se fosse Deus na terra, ter autoridade sobre a vida e sobre a morte das pessoas, mandando elas ou para o céu ou para a sepultura. Todas estas pretensões papais estariam ali, meus irmãos, meio que uma contrafação da verdade. É aquele que se coloca no lugar de Deus querendo parecer o próprio Deus. Todas essas pretensões papais estariam incompletas se não mencionássemos a intenção do anticristo de reinar na terra por 3 anos e meio literais. É claro, meus irmãos, que se Cristo teve uma supremacia ali na terra, uma aliança de 3 anos e meio literais, é claro que o anticristo também seguiria a Cristo nestas mesmas pegadas. Então veja, a profecia indica, meus amados, que este poder também vai imitar a pessoa de Jesus dentro deste ponto particular. A profecia dos 42 meses é uma profecia bíblica e ela, meus irmãos, mostra claramente, o contexto da profecia mostra claramente que haverá sim um período de 42 meses literais agora nos últimos dias. Só não vê quem não quer, meus irmãos. Durante, meus irmãos, os 3 anos e meio em que Jezabel perseguiu e matou o servo de Deus, não choveu sobre a terra. Chuvas são vistas como bênçãos celestiais. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Aqui falando da descida do Espírito Santo. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e sirvais a outros deuses, e a ira do Senhor se assenta contra vós. Uma referência aqui às 7 últimas pragas. E feche ele os céus e não haja água. Interessante esse texto, porque é exatamente isso que vai acontecer na época da segunda supremacia papal, que também será a mesma época em que vai acontecer o derramamento das 7 últimas pragas. E é o momento também que haverá uma seca literal, meus irmãos, de 3 anos e meio. A história se repete. Quando a lei de Deus, meus irmãos, for abolida em toda a terra, e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida estiverem adorando ali o papado, Deus ele vai retirar, meus irmãos, a sua bênção, e ele vai mostrar o seu desagrado, retendo a chuva, meus irmãos. Não haverá chuva, não haverá água. Ora, e se não haverá água, meus irmãos, o que vem depois? A fome, a seca, é isto que vem depois. E já para a gente estar finalizando aqui diz, e pisarão a cidade santa. Quem é a cidade santa? A cidade santa, meus irmãos, é uma referência aqui ao povo de Deus, que prega a sua verdade, os 144 mil. E também é uma referência à própria lei de Deus, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, representando aqui os 10 mandamentos.
E aqui fala, e pisarão a cidade santa, o remanescente fiel, os 144.000 que têm a última mensagem de advertência ao mundo. Eles serão pisados por quanto tempo nos últimos dias? Serão pisados por 42 meses literais. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas. E aqui, meus amados, o último slide diz assim para nós, está finalizando aqui o nosso estudo. Na hora do aperto, o remanescente fiel não estará desamparado. Por quê? Porque temos uma profecia em Isaías 33:16 que diz: o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. E, meus irmãos, com este texto aqui, nós finalizamos mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaction. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar se você me acompanhou até aqui, meus amados. E, meus irmãos, se este conteúdo ele foi relevante na tua vida, ele trouxe algum valor dentro da tua vida e na vida da tua família, não se esqueça, meus amados, de deixar aquele joinha para estar fortalecendo aqui o canal Revelaction do Ministério Arautos da Profecia e também compartilha este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho eterno do nosso Deus. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que poderemos estar respondendo aí na medida do possível. Deixe também o seu pedido de oração para que possamos estar orando uns pelos outros. E, meus amados, feche agora os seus olhos para que possamos citar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito sejam com cada um de nós e que todos nós possamos dizer 3 vezes: amém, amém e amém. Louvado seja o Deus do céu e até o próximo vídeo, até o próximo estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction.